Então, assim, primeiro eu fazer arquitetura. É verdade, no início eu até cogitei de fazer artes plásticas, na hora de prestar vestibular, essa situação aí que muita gente está hoje, né? Que curso fazer? E aí eu lembro muito bem que meu pai me disse que eu não ia fazer artes plásticas, que eu tinha que fazer arquitetura, que era um curso que eu podia ter mais opções de trabalho, enfim, meu pai era matemático, né, ele faleceu, ele fez matemática, mas ele quis fazer arquitetura, né, ele tentou, ele não conseguiu, naquela época só tinha um curso da FAO, e depois ele fez engenharia civil. Mas, enfim, eu acho que aí a gente, né, tem um pouco a projeção, né, e dos pais. Então, o que me levou a fazer arquitetura era essa possibilidade de um curso aberto, né, eu nunca imaginei que eu ia sair do curso de arquitetura e abrir um escritório, mas eu também não sabia né, muito bem onde eu ia me inserir. Mas, enfim, e aí, com muita alegria, eu entrei no curso daqui de São Carlos, que eu queria, né? Foi uma alegria muito grande. A gente compartilha essa etapa do vestibular, né? Talvez como uma das etapas mais angustiantes, né? Que a gente tem que ultrapassar aí, desafios, né? A primeira vez que a gente se coloca, né? Um grande desafio. Enfim, é um processo que a gente não esquece, mas né, um recado que fica aqui, eu acho que também para todos que estão acompanhando, é não desistir, né, daquilo que vocês querem, né, dos seus sonhos, porque quando a gente insiste, eles acontecem. E aí eu vou contar um pouco aqui desse processo. Depois eu vou falar um pouco, né, como foi esse caminho por onde eu me embrenhei e onde eu estou hoje, né, e estou deixando de lado várias outras coisas também que eu fiz, que eu posso falar um pouco. Mas aqui tem uma foto do nosso chamado agora postão, na minha época ainda não tinha esse nome, né, e aqui é uma foto de um museu, de uma exposição que eu tive o prazer de trabalhar numa oportunidade em 2016, né, o Museu de Nova York, o MoMA, que eu vou contar e como eu cheguei lá. Né? Então, principalmente era essa afinidade com as artes que eu tinha, claro, do desenho, mas assim, eu já lembro de ter ido em exposições e gostava muito, e no curso, né, nós tínhamos a sequência, né, como já foi falado um pouco aqui, de linguagens, né, e eu me dava muito bem. Aliás, eu me dava muito bem em todas as disciplinas, mas eu gostava muito das aulas, tanto de teoria e história, como dessas aulas de história da arte, né, ou as disciplinas experimentais, que a gente tinha que propor, produzir alguma coisa nesse trânsito e essas linguagens, né. Então, isso já estava latente, né, ao longo do curso. Depois, no final do curso de arquitetura, tinha uma questão que eu ficava muito... ficava na minha mente, né, quando eu ia visitar as exposições, principalmente a Bienal de São Paulo, já tinha ido visitar, e ao longo do curso nós fomos visitar também algumas vezes, né, várias exposições, existiam, né, como já foi falado aqui, as viagens didáticas, e eu via que, né, uma Bienal, a gente parece que nunca conseguia numa visita entender direito muito, tudo, tinha muita coisa, né, e eu acho que eu falava assim, eu pensava, bom, eu só vou conseguir entender uma exposição dessa o dia que eu conseguir trabalhar aqui dentro, né, passar o dia inteiro aqui falando desses trabalhos, dessas obras, lendo. E aí eu fui buscar, né, essa vontade, né, que eu tive, e participei da monitoria, né, eu fui monitora da 25ª Bienal de São Paulo, teve um processo seletivo, teve um curso, e um dos nossos professores, que depois foi meu orientador, o Agnaldo Farias, ele era um dos curadores da Bienal, o que me ajudou, de uma certa forma, ter o contato, né, porque como a gente não estava em São Paulo, existia, né, uns meios, canais de comunicação, naquela época ainda não era como a gente tem hoje, né, acesso à internet, você tem a comunicação ali, aberta, vaga, edital, processo seletivo, enfim. E foi uma experiência fantástica. Eu estava fazendo TGI e eu viajava, né? Então a gente no TGI só tinha um dia de atendimento, né?
E eu viajava, né, ficava em São Paulo a semana toda, vinha para cá, e pude sentir muitas coisas aí, aprendi a conhecer, né, uma que eu vi que o ar puro de São Carlos era muito bom, mas ao mesmo tempo aquela vida agitada de São Paulo, essa efervescência cultural também me fascinava. E estar naquele lugar me deixou plena, me deixou extremamente plena. E assim, falar de arte, a gente recebia escolas, recebia grupo de idosos, recebia um, todos os tipos de grupo, perfil, pessoas variadas. Então, era um desafio extremo ter que instigar as pessoas a olhar para algum trabalho, falar alguma coisa, colocar perguntas, né? A gente não era instruído para somente falar das obras, né? Dar um monte de informação. A ideia do monitor era essa figura que vai intermediar, que vai, né, pensar em questões, né, provocar um pouco a pessoa a ficar mais curiosa com aquele trabalho, enfim, era essa a nossa tarefa lá, e instigar, né, um pouco as pessoas no percurso, né, tão intenso e longo lá das obras da Bienal. E essa Bienal foi um presente para mim, né, e foi também esse momento que eu pude ver a plenitude, né, a alegria que eu vivia estando naquele lugar, né, mesmo com todas as dificuldades, e essa foi aquela Bienal, né, cada Bienal tem uma polêmica, né, só para lembrar, não sei se, né, alguns lembram ainda, mas a Bienal do Urubu, né, tinha um urubu que ficava preso, uma obra do Nuno Ramos, enfim, e fizeram, né, tinha a questão do maltratar animais, então cada época tem as suas polêmicas, né, enfim, e foi uma experiência que me introduziu, né, nesse campo imenso da arte contemporânea, com uma vontade de continuar, né, mas eu fiz o mestrado aqui mesmo no IAL, fiz o mestrado sobre um arquiteto, professor Jorge Caron, que tivemos um colóquio até semana passada, que foi muito interessante poder revisitar esse trabalho, e ele era esse arquiteto que também trabalhou com um monte de coisa, né, com teatro, com arquitetura, com planejamento urbano, e essa trajetória dele, essa lição dele também reverberou um pouco em mim, nessa inquietação de querer experimentar várias áreas e trabalhar com várias coisas. Então, também tinha trabalhado na prefeitura, com planejamento urbano, e depois do mestrado, né, eu acabei me casando, a gente foi morar fora, meu marido fez um pós-doc, a gente foi morar nos Estados Unidos, e lá também eu pensei muito e via tudo aquilo e falava, eu queria trabalhar em museu, eu gostaria muito de trabalhar com museu, trabalhar com artes, acho que agora, né, eu vou me empenhar em ir para esse campo. E aí eu fui fazer, né, procurar meios de me inserir no doutorado, né, já tinha feito o mestrado, já tinha também, eu comecei a dar aula em escolas de arquitetura, na série de Rio Claro, e depois aqui no curso em São Carlos da Unicep, e eu via também que era um outro lugar que eu me sentia muito confortável, muito contente, que era a sala de aula. Então, aliei, né, juntei as duas coisas, e fazendo doutorado, eu comecei a pesquisar sobre um artista que chama Hélio Oiticica, e essa pesquisa me levou para vários universos, vamos dizer, né, além dele ser um artista intenso, amplo e denso, esse trabalho abriu várias outras chaves de curiosidade para mim, né, então a minha ideia na pesquisa de doutorado era entender como que o Hélio Oiticica era visto lá fora, como que ele se tornou um artista importante, e aí eu comecei a analisar um pouco a trajetória expositiva dele, quais as exposições que ele fez, né, o que foram feitas, e como essas exposições reverberaram, saíam na mídia, enfim, o que a gente chama de recepção, né, e, enfim, isso também, né, essa pesquisa me levou para fazer um programa de sanduíche, que a gente chama no doutorado, né, os alunos da graduação falaram do intercâmbio
no mestrado, no doutorado, a gente tem a possibilidade de fazer o sanduíche, a gente consegue uma bolsa, conseguia, vamos ver, né, hoje ainda as coisas estão um pouco mais difíceis, mas você consegue pleitear com alguns custos cobertos, não é tudo e não é muito também, é sempre também, as pessoas falam, mas é sempre um dinheiro bem contado, é bem difícil, assim, a gente faz muita, né, um esforço grande, né, nosso familiar, para poder viajar e conhecer e estudar, né, quem já foi sabe, né, como é que é. Enfim, e aí, nesse processo de pesquisa, né, eu pude visitar muitos museus, acervos de museus, muitos lugares diferentes, né, e isso também foi abrindo outras perguntas na minha cabeça, né, e pensando em cada vez mais me afundar, né, nessas descobertas, né, e pensar principalmente, né, a relação do espaço, né, como arquiteta, para além só do espaço da casca ou daquela arquitetura bonita, exuberante que a gente vê por fora do museu, mas aqueles espaços internos, né, o espaço da exposição, né, como é que as obras estão colocadas, como é que as pessoas interagem, o percurso e a narrativa, né, que história é essa que está sendo contada e como esse espaço dialoga com essa história, né, ou ajuda, ou reforça, ou não conversa, enfim, foi esse o universo que me levou depois para a pesquisa que eu estou fazendo atualmente, né? E uma experiência também fantástica que eu tive nessa pesquisa de doutorado, e depois eu ampliei isso também para a pesquisa atual do pós-doutorado, foram as entrevistas, né? Entrevistar curadores, artistas. Aqui eu coloquei a foto de alguns que eu pude fazer durante o período desse estágio no exterior, e a generosidade, a abertura, o interesse que essas pessoas receberam e conversavam e falavam das suas vidas, das suas trajetórias, das suas escolhas, né, como que eles estavam naquela posição, e enfim, isso tudo foi muito apaixonante, né, muito instigante, e que me levou também ao fim do doutorado, né, pensar numa situação que eu quis muito naquele primeiro momento lá que eu estive fora do país, que era trabalhar dentro de um museu. Né, eu estava já desenhando essa pesquisa de pós-doutorado, que era essa ideia dessa representação desses espaços, né, nos museus da arte latino-americana, enfim. E aí eu insisti, né, novamente, numa situação que eu tinha ficado muito próxima, né, naquela primeira vez de trabalhar dentro do museu norte-americano, e eu fui selecionada, né, para esse estágio, né, era um estágio de outono, né, o Museu de Arte Moderna de Nova York tem uns programas de estágio, e tem o estágio anual e tem esses seasonals, né, que é por estações. Então, durante o outono de 2016, eu fui grávida, deixei o marido e fiquei 3 meses lá em Nova York, realizando um sonho, né? Foi realmente uma oportunidade excepcional, foi muito muito bom, assim, tudo que eu aprendi, o que eu pude ver lá, a estrutura do museu, desmistificar muita coisa também, eu acho que foi importante ver que eram pessoas ali, assim como eu, e que a gente pode ocupar o lugar que a gente quiser nesse mundo, né? Eu acho que isso que é o mais importante, assim, é só a gente querer insistir e que a gente tem capacidade. Então, lá no Museu de Nova York, eu trabalhei no departamento de arquitetura, é um dos museus que tem o departamento de arquitetura e design, e o que o arquiteto faz nesse lugar, né? Então, isso também foi uma outra, né, um outro leque amplo, né, que se abriu aí de conhecer o museu por dentro, né? A gente fazia
visitas semanais em todas as áreas do museu, então aqui é a parte da conservação, aqui é a parte que o pessoal que faz o projeto do museu, então é legal ver que eles usam a maquete física mesmo, para pensar a exposição, as peças, onde elas vão ficar, e nesse diálogo de uma equipe multidisciplinar, de muitas pessoas, né, e a gente pode ver o quão é um trabalho em equipe, colocar uma exposição em pé, quantos agentes envolvem, como é difícil, isso tudo ficou muito, muito evidente, né, mesmo estando lá, né, num lugar privilegiado, tanto em termos financeiros como simbólico, né, exigia sempre um esforço, uma vontade e um trabalho em equipe muito afinado, né, para colocar uma exposição em pé. Então, e esse trabalho do curador também, né, de ser quase um maestro, né, nesse processo aí, um coordenador aí que tem que lidar com todas essas variáveis, né. E aí, o que eu fiz lá, né? Então, eu trabalhei especificamente num projeto que eu vou mostrar um pouquinho mais aqui, vendo que o tempo tá, eu gosto de falar, mas eu vou controlar bem. Aqui algumas atividades que a gente participou também, o museu oferecia esses cursos noturnos, né, para grupos fechados, então a gente pôde participar e era muito gostoso poder estar no museu com poucas pessoas, e hoje a nossa realidade acho que já vai voltar a ser um pouco essa, né, não das multidões, mas poder estudar uma obra, olhando para ela, esse contato físico, né, com a obra também, era muito gostoso, curioso, né, o Daniel falou dos trabalhos, né, ele como artista, e a gente também como estudioso, observador, e quem gosta também sabe, né, o que é esse contato físico, como ele como ele nos satisfaz, né, nos alimenta a nossa alma, né, a arte é um pouco essa função também, né, de questionar, não é só a beleza, né, mas também uma série de outras emoções que se envolvem. E a gente pôde fazer visitas também a acervos. Aqui eu acompanhei um pouco esse processo que estava sendo finalizado, que era a doação do acervo do arquiteto Frank Lloyd Wright para a Universidade de Colômbia e uma parte para o Museu de Arte Moderna, então era uma negociação que estava acontecendo já fazia um tempo, e a gente pôde acessar esses desenhos do arquiteto, né, que estavam lá na Universidade de Colômbia, e era fantástico, né, ver os desenhos de quase 100 anos atrás, tão lindos, conservados, né, dessa residência, principalmente aqui da Casa da Cascata, e toda a também estrutura e universo que existe dentro de um acervo de documentos, de um acervo de desenhos. Isso também me fascinou muito, né, o que me movimenta também hoje a trabalhar com arquitetura, né, e dentro lá do estágio do MoMA, né, a gente fazia, a gente entra, né, entrei como pesquisadora, então a gente fazia vários trabalhos, vários tipos de trabalho, né, essa foi a exposição que eu acompanhei, ela estava sendo montada, ela chamava How Should We Live, né, como podemos viver, e ela falava um pouco dessa ideia da arquitetura moderna, né, como que ela se espalhou, teve várias formas diferentes pelo mundo, em vários formatos, era uma exposição somente do acervo do museu, isso é uma coisa importante também, quer dizer, todas as peças foram adquiridas ou eram do acervo, essa ideia também do acervo ficou para mim muito mais presente, né, da importância da gente conservar, manter os acervos, de ter essa história física e material preservada, né, como uma forma de contar a história, né, e preservar essa nossa memória, enfim. E essa exposição, a curadora Juliette Kinchin, né, procurou trabalhar com também o lado, mostrar, né, um pouco a força feminina nessa arquitetura moderna que por tanto tempo a história quase não falou,
né? Então, ela colocava em evidência a atuação dessas mulheres, né, ao lado de alguns arquitetos famosos, né, e que por muito tempo na história, a história contava a história, né, né, nomeando, né, com maior ênfase sempre os homens, né, e não essas mulheres que estavam também trabalhando, né, em parceria. E ela era também, contemplava alguns ambientes, né, então, a simulação, né, a remontagem de ambientes, né, um deles era a cozinha aqui de Frankfurt, que é um projeto, né, conhecido na história, né, dessa tentativa de racionalizar o trabalho da mulher, da cozinha, otimizar. Então, é uma cozinha original que foi adquirida pelo museu. Então, a gente podia visitar, não entrar, né, você só olhava por fora, e tinha toda uma pesquisa também de tentar, né, chegar ao máximo possível próximo de todas as relações. Então, o estudo da cor da tinta que estava na parede externa, né, a parede interna, os objetos, como isso tudo se posicionava, né, tentando, de uma certa forma, se aproximar o máximo possível da realidade daquele tempo, né, ou da situação, né. E esse trabalho nessa exposição envolveu uma série de coisas, né? Então, desde contactar os doadores ou quem doou as peças, né, de cada que estavam em exposição, para avisá-los, convidá-los de que a exposição estava inaugurada, ou que seria inaugurada, até diariamente ir até o piso do museu, checar se essas obras estavam tudo bem, se estava inteira, se tinha alguma danificação. Depois um trabalho de pesquisa de texto, eventualmente, de um ou outro objeto, né, verificar fontes. Então, assim, existe um amplo trabalho, né, que a gente fazia, né, e junto com os curadores, os assistentes e toda a equipe do museu, né, para colocar isso para o público. Né? Então, o trabalho da exposição, é legal a gente ver que ele não acaba, né, quando a exposição inaugura, muito pelo contrário, né? Ele é uma das etapas, né? E aqui era essa ideia, né, do Kiesler, mostrar outros arquitetos, outras formas, né, da arquitetura moderna, orgânica, que tinha a questão da luz, da cenotecnia, dos materiais que refletiam, enfim, era um universo bem rico de formas, de referências, né, esses objetos do Álvaro Aalto e a esposa dele, trabalho com a madeira, né, de regiões distintas do país, então compreendia mobiliário, compreendia materiais gráficos, vídeos, era uma exposição muito rica em termos de linguagem também, né, e aí a gente vai vendo que o arquiteto é essa pessoa que também transita entre essas linguagens, né, e desde a escolha, né, de chegar a uma tinta que se aproxime da textura do concreto. Esse projeto aqui é um projeto que também me dava muito orgulho, tá lá, que é um projeto do Lúcio Costa e do Le Corbusier para a Maison do Brasil, na França, né, então tinha a questão brasileira. Aí eu lembro que eu fui encarregada de fazer uma pesquisa para colocar livros nessa prateleira que coincidiam com a época e que tinham, né, foram publicados naquele momento, para a gente tentar se aproximar, né, mais dessa atmosfera do período, né, buscar na biblioteca, lá tem inclusive o museu tem uma biblioteca excelente, né, uma referência para pesquisa, para pesquisadores, além do próprio acervo, né, de documentação, que muitos pesquisadores vão, visitam e acessam. Hoje tem uma grande parte disso online. Então, algumas vistas, né, desses ambientes tridimensionais, de cartazes, enfim, de todo esse conjunto que a gente pôde, tecidos, né, então os arquitetos planejavam, desenhavam também tecidos que iriam forrar eventualmente um tapete, um sofá, ou uma cama. Então, quer dizer, todo esse campo do design também que os arquitetos modernos estavam envolvidos, né, o desenho de vitrines, de lojas,
vitrines comerciais, enfim, os mostruários, né? Então tinha todo esse conjunto aqui, né? O desenho dos mobiliários, do Le Corbusier e da Perrault, cartazes, enfim, era todo esse conjuntos, né? Também de estampas e, né, objetos que eram da Bauhaus, e a reconstituição desses ambientes, né? Um deles era esse ambiente também que era um café, que foi uma exposição feita em Berlim pelo arquiteto Mies van der Rohe e a esposa dele, e era interessante porque era essa construção do ambiente por tecidos, né? Essa diferenciação dos ambientes, então reconstruindo aquele ambiente original, as cadeiras em parceria com a empresa, enfim. E aqui a gente tem uma vista do museu, né, do pátio interno do museu, e aqui era, né, o terceiro andar, o andar da arquitetura, né, do departamento de arquitetura que a gente trabalhava. Enfim, ao retornar, né, desse estágio, eu continuei a atividade de pesquisa, né, como eu disse, que eu tinha começado no pós-doutorado, e pude também ingressar, né, com muita alegria e satisfação como docente no curso do IAL, no ano passado, e, né, voltar à minha alma mater, o lugar que eu me formei, e tem sido uma experiência incrível poder, né, estar ao lado de professores que foram meus professores, e agora, né, como docente, compartilhando questões, dúvidas, né, e essa pesquisa, esse trabalho que eu desenvolvo também, no grupo, né, que chama Grupo Museu Patrimônio, é um grupo da FAUSP, em São Paulo, essa atividade de pesquisa que a gente tem desenvolvido, coordenado pela professora Maria Cecília França Lourenço, quem eu devo muito, né, todo né, o conhecimento, todos os mestres, né, que nós tivemos, que eu tive, enfim, é um pouco esse caminho, né, que eu estou trabalhando hoje e procuro trabalhar com os alunos, nessa interface entre as produções da arquitetura, da arte, do espaço do museu, né, e todo esse campo que o museu também abre para o arquiteto, para a arquitetura, para a gente explorar, desde as pesquisas até a montagem de exposições em narrativas, né, em histórias contadas, né, com o intuito da gente sempre preservar a memória, a nossa história, e contar e rever essa história, né, a partir de outras lógicas também, né, atuais, e é um pouco nesse sentido que eu gostaria de contar aqui, tá, com vocês que estão aí pensando, né, nos cursos, vendo o que fazer, e eu acho que a arquitetura é esse grande guarda-chuva, né, que abriga tantas possibilidades, então eu acho que é interessante pensar né, nessa variedade que tem sido demonstrada, comentada aqui de ações, atuações. Um aspecto que o Daniel falou também que é muito importante é essa possibilidade, né, e esse compromisso que a gente assume com a sociedade, né, na universidade pública, uma vez que a gente estuda na universidade pública, a gente tem esse compromisso em trabalhar também pela sociedade, né, numa sociedade mais justa, mais igual, menos, né, menos violência, né, e eu acho que um dos caminhos, né, é preservar as nossas instituições, desde as universidades, aos nossos museus, as nossas histórias, né, e pensando um pouco nessas atuações que a gente tem como potencial aí e possibilidade de trabalhar.